Abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10. A narrativa em que se encontra esse acontecimento e mais este milagre maravilhoso do nosso Senhor está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Encontra-se em Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10 e também em Lucas capítulo 18. Nós vamos utilizar então o texto de Marcos. Então Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52. E o título para esta noite é A Resposta do Amor ao Chamado da Necessidade. Se você acompanhar comigo, o verso 46 começa dizendo o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto então começa dizendo que eles foram para Jericó. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. Quando nós olhamos o contexto em que acontece esse encontro, por exemplo, no verso 32 do capítulo 10, é-nos dito que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus então os chama e começa a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele. No verso 33, Jesus reafirma: Eis que subimos para Jerusalém. E aí ele descreve o que iria, as coisas terríveis que iriam acontecer com ele em Jerusalém. De fato, o Senhor estava indo para a sua morte. Estava indo para sofrer a traição. Estava indo para receber as afrontas, as injúrias. Estava indo para receber os açoites, a tortura, para enfrentar a cruz e os seus pregos. Estava indo para a sua morte sacrificial. Mas aprouve-lhe passar por Jericó. Na verdade, quando Jesus chega em Jericó, ele está a apenas 25 quilômetros de Jerusalém, o local do seu sacrifício. Então vamos pensar aqui, se Presidente Dutra fosse Jericó, então qual cidade aí seria aquela que compreenderia então a Jerusalém, né? Talvez nós não temos nenhuma cidade a 25 quilômetros aqui, mas acredito que a cidade mais próxima de nós seja Graça-Aranha, né? Graça-Aranha, Tuntum, né? Temos a cidade de Tuntum também. Então, uma dessas cidades seria a Jerusalém, em nossa comparação aqui. Jesus, ele estava, ao chegar em Jericó, a apenas 25 quilômetros de Jerusalém. E
Os produtores que fizeram este filme, eles não contam todos os detalhes, nem mesmo alguns dos detalhes que é nos descrito e é nos revelado aqui por Marcos quando escreve este evangelho. Mas é o seguinte, naquele contexto, toda vez que um grande mestre, ele ia para Jerusalém participar de alguma das festividades judaicas, seguia-se a ele uma numerosa multidão. E aqueles que não iam para Jerusalém, então quando eram informados que aquele grande mestre iria passar por sua cidade, eles então se aglomeravam em torno ou às margens da cidade principal. E eles se apertavam para de alguma forma darem as suas saudações àquele ou aos grandes mestres que passavam por estes caminhos. De tal forma que esta também era uma forma que esses mestres tinham de ensinar, de edificar a vida dos seus discípulos. E esta é a cena que nós temos. Jesus se aproxima então de Jericó. Ele está cercado por uma multidão. E aí nós podemos pensar também que em torno ou às margens de todo o trajeto da estrada que passa por Jericó até Jerusalém, multidões se apertam aguardando para ver aquele jovem rabi que havia desafiado, que não tinha se intimidado diante de todas as artimanhas, de todas as estratégias dos líderes religiosos daquela época, que queriam assim a destruição de sua vida. E é justamente no meio dessa multidão que um homem, na verdade, não um homem ilustre, não um homem importante, mas um homem cego e mendigo, grita a plenos pulmões. E qual é o conteúdo do seu grito? Filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. O seu nome era Bartimeu. Na verdade, de forma preciosa, é-nos revelada aqui o seu nome. E não apenas o seu nome, mas também o nome de seu pai. Bartimeu, filho de Timeu. É o que está escrito no verso 46. Mas então, o que nós podemos aprender a partir desta passagem? O que ela nos ensina a respeito desse encontro precioso com o maravilhoso Salvador? Quais as atitudes que resultaram em um grandioso milagre na vida de Bartimeu? De modo geral, todos nós queremos milagres em nossas vidas. As pessoas, muitas, a maioria delas, buscam por milagres. Elas querem milagres em suas vidas, elas querem testemunharem milagres também em outras vidas. Mas o que nós podemos observar em termos de atitudes práticas na vida deste cego, mendigo, chamado Bartimeu? E nós vamos então, a primeira dessas atitudes, nós selecionamos aqui 5 atitudes preciosas. E a primeira delas, nós vamos estar relembrando que esta foi já uma das atitudes que nós vimos
em um dos sermões que ministramos. Mas a primeira que eu observo na vida deste homem encontra-se no verso 47. Convido você novamente para ver comigo. E o texto nos diz que: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Filho, ou Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que atitude Bartimeu toma aqui? Não poderia ser outra que não o aproveitar de uma grandiosa oportunidade, de uma gloriosa oportunidade. Como nós já mencionamos aqui, para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para Jericó? Não. Jesus estava indo para Jerusalém, lugar do seu sacrifício. Nas palavras do próprio Jesus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Então Jesus, ele está indo para Jerusalém. Ele não está indo para Jericó. Ele vai passar por Jericó. Bartimeu então percebe que ele tem uma grande e gloriosa oportunidade, ele não pode perdê-la. Afinal de contas, depois que Jesus morreu em Jerusalém, foi sepultado e ressuscitou, não há registros de que ele tenha voltado presencialmente ali a Jericó. Por isso, Bartimeu aproveita a oportunidade. E meus amados irmãos, uma das coisas que mais perdemos em nossas vidas são boas oportunidades. E como diz um certo provérbio, infelizmente, as oportunidades perdidas são como as águas dos rios. Depois que passam, elas não voltam mais. Quando elas se vão, chegam então ao seu destino. Se misturam as águas salgadas dos mares. Mas diante dessa situação e dessa atitude dele, eu pergunto para todos nós nessa noite: qual a maior oportunidade que podemos ter nesta vida? Qual a maior oportunidade que você pode ter nessa vida? Que eu posso ter nessa vida? Você tem pensado sobre isso? Já pensou em algum momento sobre isto? Qual a maior oportunidade que podemos ter nesta vida? A Escritura nos diz em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2: pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi, no dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. A maior oportunidade que um homem e uma mulher pode ter nesta terra, nesta vida, é a oportunidade de ser salvo. É a oportunidade de ser encontrado. É a oportunidade de ter a salvação de sua vida.
E qual é o momento dessa oportunidade? O texto nos afirma que hoje é o dia da salvação. A maioria das pessoas que tem ouvido a mensagem, que tem ouvido o Evangelho, elas sempre costumam pensar e agir o seguinte: não, é amanhã. Não, quando eu resolver esse problema. Não, quando eu passar naquele concurso. Não, quando eu conseguir aquele emprego. Não, quando eu resolver esse problema em minha vida. A maioria das pessoas costumam deixar esta grandiosa oportunidade passar. Mas eu quero ainda convidar a igreja nessa noite, a igreja presente aqui no templo, a igreja presente em casa, a observar comigo. Tente perceber quantas vezes a palavra hoje vai aparecer nessas passagens bíblicas que passo a compartilhar agora. Tente contar aí. Observe quantas vezes a palavra hoje será citada. Nos ajude aí. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 7, nos diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Versículo 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 15. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quantas vezes a palavra hoje é citada aí? Cinco vezes. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração. E como é que começa o versículo 47? Bartimeu, ouvindo que era Jesus. Ele aproveitou aquela que certamente foi, é e continuará sendo a maior oportunidade que um homem ou uma mulher pode ter nesta vida. A oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de aproveitar essa oportunidade para ser salvo. Mas nós poderíamos também, além de falarmos dessa grandiosa oportunidade, que a oportunidade da salvação, ela nunca deve ser deixada para amanhã, nós poderíamos falar de outras situações. Existem oportunidades de emprego que nós perdemos, porque não nos preparamos. Quantos jovens deixam para se dedicar aos estudos depois que casam? Perderam oportunidades.
inúmeras oportunidades. Quantos deixam para se dedicar e se preparar para um concurso somente depois que casam ou quando já estão com uma certa idade? Perderam oportunidades. Inúmeras oportunidades. Oportunidade de se dedicar a uma profissão e aprender. Perderam. E as pessoas que vivem a perder a oportunidade, geralmente se tornam pessoas amarguradas, pessoas murmuradoras. Geralmente elas se tornam tendenciosas a culparem os outros por causa dos seus insucessos. Aproveite a maior de todas as oportunidades. O dia da salvação é sempre hoje. Mas esteja atento às outras oportunidades que Deus conceder a você. Não desperdice, não as perca. Elas são como águas, como as correntezas, como águas correntes dos rios. Mas também aprendemos ainda uma segunda atitude à luz dessa passagem bíblica. Se você olhar comigo os versos 47 e também o 48, no final do verso 47, diz que Bartimeu, ele começou a gritar. Ele gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O verso 48 nos apresenta um grande obstáculo que ele passou a ter. Diz que a multidão, e nessa versão Nova Almeida, diz que muitos o repreendiam para que se calasse. E ele então se calou. Certamente que não. Quanto mais a multidão o repreendia e dizia que ele deveria se calar, que ele não deveria incomodar aquele mestre, que ele não deveria incomodar o Senhor, nos diz que cada vez mais ele gritava. Ou gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão é registrada apenas 2 vezes aqui. Não sabemos quantas vezes ele teve que gritar. Mas o certo é que ele precisou fazer isso. Ele não se calou. Ele não se calou. E quando ele usa essa expressão, tem compaixão ou misericórdia de mim, eu aprendo aqui uma atitude preciosa. Ele reconhece a sua real situação. Qual é a sua? Qual é a minha situação ou real situação nessa noite? Igreja do Senhor, meus amados irmãos, esta expressão, esta frase bíblica, este grito, este clamor, é como um fio de ouro. É uma das expressões mais preciosas e mais lindas que nós podemos encontrar nas Escrituras. Filho de Davi, ou filho da promessa, Messias prometido, tenha misericórdia de mim. E por inúmeras vezes, eu já compartilhei com os irmãos o que significa misericórdia. O que Bartimeu está dizendo, traduzindo para nós hoje, é isto: Filho de Davi, ou Senhor, olhe e sinta a minha miséria e faça algo por mim. Porque misericórdia é sentir
em nosso próprio coração a miséria de alguém. Mas misericórdia também é remover de sobre uma vida o castigo que ela merece, tornando-a livre. É remover de sobre uma pessoa a culpa, o castigo que ela é merecedora. É isso que Bartimeu está pedindo. Ele reconhece a sua situação. A Bíblia nos relata uma parábola que Jesus conta. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18 de Lucas. E é uma parábola muito interessante. Jesus conta a respeito de dois homens que eles sobem ao templo para orar. E um deles é fariseu e o outro é um publicano. E o fariseu, quando ele vai orar, ele ora de si para si. E nós sabemos que a oração é a comunhão de dois corações. É o meu coração orando para ter comunhão com o coração de Deus. Mas o fariseu, ele ora de si para si. E as suas palavras não descrevem um quebrantamento, as suas palavras não descrevem a sua real situação. Muito pelo contrário. Suas palavras estão carregadas de orgulho e de soberba. E ele então começa a agradecer a Deus, porque não é como os demais homens. E então exalta as suas qualidades, entre aspas. Ao passo que o publicano, ele reconhece o seu estado de miserabilidade. Ele reconhece o seu estado miserável, o seu estado de pobreza espiritual. Ele reconhece o seu estado de pecado. E então, estando em pé, ele ora a Deus. E ele diz que não é digno, nem mesmo de levantar os olhos para o céu. E ele bate no seu peito dizendo: ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Demonstrando assim um coração quebrantado, um coração contrito, reconhecendo também a sua real condição diante do Senhor. Davi fala com muita propriedade sobre isso no Salmo 51, verso 17. Suas palavras são: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, não coração orgulhoso, não coração soberbo. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Como têm sido nossas orações? Qual o conteúdo delas? Qual o estado do meu coração quando me apresento diante de Deus? Como eu me vejo, como eu me sinto? Ah, Senhor, graças te dou porque não sou um drogado. Graças te dou porque não sou um viciado. Não sou um prostituto. Graças te dou porque não sou um adúltero. Graças te dou porque devolvo, entrego fielmente meus dízimos e ofertas. Graças te dou porque sou um bom funcionário. Graças te dou porque sou um bom filho. Se falamos estas coisas, isso não passa de soberba, isso é oração de fariseu. Isso não deve ser dito diante do Senhor. E então o que devemos dizer em nossas orações? À luz do que nos ensina a atitude deste cego, mendigo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, nascido de Maria e de José. Em sua carta,
nos ensina no capítulo 4, a partir do versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. A igreja pode ler comigo o verso 10? Humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Foi desta forma que Bartimeu se aproximou do Senhor. Reconhecer quem somos nos levará a enxergarmos o quanto necessitamos do Senhor. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e você levasse nessa noite. Reconhecer quem somos, a nossa real situação. Reconhecer que somos pecadores, que somos pobres pecadores, nos fará enxergarmos o quanto nós necessitamos do Senhor. Há um versículo que nós deveríamos escrever em nossa testa, na palma de nossa mão e também em nosso coração, acima de tudo. Também está em Tiago, capítulo 4, e versículo 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Reconheçamos quem nós somos, assim como fez o cego Bartimeu ao se aproximar do Senhor. Mas essa atitude nos conduz a uma terceira, e está no verso 48 também. E diz respeito a essa ação da multidão, repreendendo a ele. Diz respeito à multidão que se coloca como muralha, que se coloca como obstáculo entre ele e a sua cura, entre o pecador e o seu Salvador, entre aquele que pode e deve ser servo e o seu Senhor. A multidão é um grande obstáculo, é uma muralha. Mas Bartimeu toma uma atitude dourada ao ser perseverante na sua busca. Sua terceira atitude foi esta: a sua perseverança em buscar o que ele queria. Eu sei que uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos em nossas vidas são com as críticas. E principalmente aquelas que são destrutivas. As críticas destrutivas são como flechas envenenadas ou incendiárias atiradas em direção ao nosso coração pelo arco do inimigo. O texto aqui, ele não descreve. Na verdade, Marcos, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve de forma bem resumida. Mas nós podemos compreender, à luz do contexto desse acontecimento, que as palavras da multidão não foram apenas: cale-se, não incomode o mestre. Meus irmãos, se os cegos e mendigos hoje são humilhados, são maltratados, são criticados e são zombados hoje, mesmo diante dos direitos humanos, ensinado, propagado, através dos vários meios de comunicação, se ainda assim eles continuam sendo tratados desta forma,
Agora imaginemos há 2000 anos atrás, quando nem sequer se mencionava essa questão de direitos humanos. Então, esse homem enfrentou uma dura crítica, uma dura repreensão. Mas ele não desistiu. Ele foi perseverante. Então, preciso dizer também a você: não permita que as críticas e as injúrias de muitos contra você impeçam o seu verdadeiro encontro com Jesus. Se for necessário, grite bem alto, mas não desista e não pare até que o Senhor lhe ouça. Não pare. Se for necessário, grite, mas não pare até que o Senhor lhe ouça. Não permita que nada, nenhuma circunstância e nenhuma pessoa impeça você, atrapalhe você de ter um encontro profundo, real, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não permita. Se for necessário, clame. Se for necessário, grite. Foi o Senhor mesmo que diz, em Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, as palavras do Senhor: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E o Senhor nos diz mais ainda, e mais uma vez eu convido a igreja para ler comigo, Jeremias 33, verso 3. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Chame por mim, eu lhe anunciarei. Quem disse isso? Deus disse isso. O nosso Pai falou isto. O nosso Senhor e Salvador falou isto. Clamem a mim, chamem por mim, e eu vou ouvir vocês. E eu vou anunciar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. E eu pergunto, diante de tudo o que a igreja está passando nesse mundo, o que mais nós estamos esperando para clamarmos desesperadamente ao Senhor? E falando ao mundo, à humanidade, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil, o que as pessoas estão esperando acontecer para clamarem ao Senhor? Quem tem o poder sobre esta pandemia? Quem pode contê-la? Pastor, a medicina. E por que não a conteve ainda? Pastor, os cientistas, os homens sábios desse mundo. E por que não a contiveram ainda? Somente Deus. Somente Deus. E nós devemos clamar a Ele, para que Ele contenha ela, assim como Ele conteve algumas daquelas 10 pragas que Ele enviou sobre a nação do Egito. Precisamos clamar a Ele, para que Ele a contenha, ou de forma milagrosa, sobrenatural, ou então, que Ele conceda a graça do seu conhecimento maravilhoso e infinito, para que médicos, cientistas,
possam descobrir de fato uma cura que seja eficiente. Uma cura que não venha colocar a situação em mais pânico ou em tantas dúvidas. Clame a mim e eu responderei. Por que ele não tem respondido? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ele não tem sido buscado de todo o coração. É por isso que, em muitas situações, ele não tem respondido. A quarta atitude que vejo na vida deste cego e mendigo, versos 49 e 50. Volte seus olhos ao nosso texto. Jesus parou. E ele parou por quê? Porque ele ouviu. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamem ele. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Qual a sua atitude que eu vejo aqui? Resposta imediata ao chamado de Jesus. Ele não esperou um dia, ele não esperou a segunda-feira, a terça-feira para responder ao chamado de Jesus em sua vida. Ele respondeu imediatamente. O Mestre está te chamando, o Senhor está te chamando. Imediatamente, ele responde. Igreja do Senhor, infelizmente muitos estão sendo chamados diariamente, porém preferem continuar agarrados às suas capas, a terem que confiar suas vidas a Jesus. O texto nos diz que Bartimeu era mendigo. Como mendigo, creio eu que o bem mais valioso, mais precioso, o único bem que ele tinha era aquela capa. Mas ele largou ela. Ele soltou aquela capa. Porque ele não queria perder tempo para ir até Jesus. Ele foi imediatamente. E qual tem sido a capa de muitas pessoas hoje? Para algumas delas, a capa tem sido os seus bens, as suas riquezas. Elas não querem, elas não estão dispostas a abrir mão disso. A capa de outras pessoas que têm atrasado a resposta ao chamado de Jesus tem sido o orgulho. A capa de outras pessoas tem sido o conforto delas. A capa de outras tem sido o adultério. Enquanto que a capa de outras pessoas tem sido a pornografia que está escancarada neste mundo. Mas já a capa de outros, e talvez da maioria, tem sido as amizades que elas não querem largar. E por conta dessas amizades infelizes, mal escolhidas, elas permanecem sem responder ao chamado de Jesus. Continuam vivendo uma vida
miserável, continuam a mendigar na vida espiritual, porque estão agarradas, elas não querem soltar estas capas malditas. Você que está aqui, nós que estamos aqui, tem alguma capa que está impedindo você de responder ao chamado do Senhor? Qual a sua capa que você precisa largar, precisa lançar fora? Consulte seu coração. Porque Ele está chamando você. Se você quer continuar com essa capa, escute o que o Senhor nos diz em Marcos 8,36. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em palavras duras, mas com sinceridade e amor. Do que adianta ir para o inferno com uma capa de ouro? Uma capa dourada. E por fim, a quinta atitude que separamos. Olha o verso 51. E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Mestre, que eu possa ver de novo. Eu aprendo aqui que Bartimeu, ele não teve dúvidas quanto ao que esperava de Jesus. Ele sabia exatamente o que queria. Às vezes nós enfadamos o Senhor, porque a vida preciosa que Ele nos deu, às vezes Ele nos dá a oportunidade para vivermos 70, 80 anos aqui, e nesses 80, 70, 80 anos, a pessoa ainda não sabe o que quer da vida. Você tem quantos anos? E ainda não sabe o que quer da vida, da fonte da vida. Bartimeu soube, Bartimeu sabia. Senhor, eu não tenho dúvida, eu quero ver de novo. E você? E eu? E nós? Eu quero ver de novo. Mas eu fico maravilhado com o que Jesus faz diante da resposta, diante do pedido, na verdade, de Bartimeu. E novamente aqui eu cito: Jesus sempre faz muito mais além do que aquilo que nós necessitamos, do que aquilo que nós pedimos. Qual foi o pedido de Bartimeu? Senhor, eu quero ver de novo. E qual foi a resposta de Jesus? Verso 52. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo. Vá, você foi salvo porque teve fé. Ou a sua fé salvou você. Veja que o pedido de Bartimeu não é salvação. Ele não pede: Senhor, eu quero ser salvo. Ele pede: Senhor, eu quero ver. Mas, meus irmãos, qual é a maior cegueira que existe? A cegueira espiritual, a cegueira do pecado, e Jesus sabe disso. Então Jesus realiza a obra completa. Ele concede visão espiritual, ele remove a cegueira espiritual. Você foi salvo.
mas ele restaura também, ele cura a cegueira física. Diz o final do verso 52, imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus afora. Escute, se você já foi salvo, então você foi salvo para seguir Jesus, não para seguir novamente esse mundo, não para seguir pessoas influentes desse mundo. Você foi salvo única e exclusivamente para seguir a Jesus Cristo que te salvou. Isso demonstra um sentimento de profunda gratidão, porque esta foi uma atitude nobre tomada por Bartimeu. Ao ser curado, ao ser salvo, ao ser curado, ele passou a seguir Jesus estrada fora. Eu quero deixar algumas aplicações práticas à luz de tudo que nós ouvimos. Então, se você não pôde gravar muita coisa, guarde pelo menos estas. A primeira delas, a primeira lição que fica, é que muitas vezes o sofrimento acontece para revelar a glória de Deus em nossas vidas. Atente para o detalhe no pedido de Bartimeu: Senhor, eu quero ver de novo. Se ele pede que quer ver de novo, isso significa que ele não nasceu cego. Em algum momento da sua vida, ele enxergava. Mas talvez veio uma doença, uma enfermidade, e ele perdeu a visão. Então a lição que fica é: muitas vezes o sofrimento acontece para revelar a glória de Deus em nossas vidas. Eu não sei qual o seu sofrimento, qual a sua dor, qual a sua angústia, qual a sua aflição. Mas certamente isto é para que Deus revele a glória dele em sua vida. Uma segunda lição é que não podemos escolher o tipo de sofrimento a enfrentarmos. Ninguém escolhe, não tem como escolhermos. Mas a decisão de ouvirmos ou não a voz de Jesus diante do sofrimento é sempre nossa. Se vamos ouvir ou não, é decisão nossa. A terceira lição, só enfatizando: não permita que nada e nem ninguém nesta vida impeça o seu verdadeiro encontro com Jesus. Abra mão de tudo em frente a todos, ainda que seja uma multidão. E a última lição: o maior milagre nesta vida será sempre o da salvação. Então, se você já viu uma pessoa salva, você não pode dizer que nunca viu um milagre. Você viu sim. Se você é uma pessoa salva, então você não pode dizer: Deus nunca fez um milagre na minha vida. Ele fez sim. Pois o maior milagre que existe é o milagre da salvação. Amém? Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, nós vamos estar orando. E nesta hora, ore para que o Senhor confirme a salvação dele em seu coração e em sua vida. Você se sente uma pessoa salva? Tem certeza disso? Se sim, glória a Deus. Se não, peça: Senhor, confirme tua salvação em meu coração. Eu quero ter essa convicção. Ore pela salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, dos seus filhos. Ore pela salvação da sua família. Ore pela sua própria salvação, se você ainda não fez isto. Se você quiser se reconciliar com o Senhor nessa noite, aí mesmo onde você está, faça isso. Senhor, eu me reconcilio contigo hoje.
Eu vou me esforçar para viver uma vida melhor. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, para ser um crente nele a partir de hoje, um discípulo dele, faça isso hoje também. E fale conosco. Nós vamos estar ajudando você nessa caminhada em nome do Senhor. Pai, estamos em oração, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e o teu cuidado para conosco. Oro nessa noite por cada vida que está aqui, pelos nossos irmãos. E se porventura tiver algum visitante também nos ouvindo através da transmissão, que o Senhor fale ao coração deles. Espírito Santo, renova a nossa fé, renova nosso amor, nosso compromisso contigo. Ajude-nos a sermos discípulos do Senhor, a termos coragem de te seguirmos, a termos coragem de abrir mão de qualquer coisa que esteja nos atrapalhando, que esteja prejudicando o nosso relacionamento contigo, que esteja atrapalhando a nossa salvação. Nos ajude a lançarmos para longe de nós todas as capas que têm sido empecilhos, que têm sido prejudiciais à nossa comunhão com o Senhor. Ouça a oração dos teus filhos aqui, dos teus filhos em casa também. Ouça a oração da tua igreja. Nesse momento, milhões, talvez bilhões de filhos do Senhor, ovelhas do teu rebanho, membros da família espiritual em todo o mundo estão orando agora, falando contigo, buscando o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a clamarmos a Ti da forma correta, a buscarmos o Senhor da forma correta, em Teu nome, e pela fé nós oramos, e assim Te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia.